Boa noite, pessoal. Como estão vocês? Tudo certo? Hoje nós vamos dar sequência aqui à nossa série de lives pelo IAPE. Vamos falar sobre habilitação e reabilitação profissional. Vamos trazer algumas abordagens práticas do dia a dia da advocacia. Para quem não me conhece, eu me chamo Ellen, né? Faço parte aqui do Instituto e hoje eu vou conversar com a colega Carla. Carla, que já entrou, vai participar aqui conosco desse bate-papo. Vou convidar ela aqui para participar. Um tema tão importante, tão interessante também, né? E que nós pouco falamos. Eu não sei vocês, mas eu percebo que a gente pouco fala dos serviços, né, dispensados pelo INSS, pela Previdência, e a habilitação e reabilitação entra nessa esfera aí, que aqui ela me enviou a solicitação. Peço que vocês participem para ficar mais interessante o nosso bate-papo. Estou aguardando a Carla. Boa noite! Olá, boa noite. Tudo bem, Carla? Como é que Tudo bem? tá? Bem, Tá me graças a ouvindo Deus. bem? Tô ouvindo bem, e você? Também, tô Ah, ouvindo né? super bem. Deixa eu só ver se tô na rede correta aqui. Na rede certa. Tá na rede certa. Tô. Tava esperando o pessoal entrar Uhum. e estava me apresentando, né, falando sobre o nosso tema de hoje, da nossa série aqui de lives. A gente tem promovido bate-papo, na verdade, né? A ideia é essa, a gente aproximar o direito previdenciário, também é uma forma de nos aproximarmos, né, nesse momento aí de Isso. impossibilidade de estarmos juntos presencialmente, e para que a gente não deixe morrer aí a nossa ideia de debate, né, e principalmente as questões práticas da advocacia. A ideia do IAPE com essas lives é isso, a gente trazer aqui um bate-papo com questões práticas de temas que interferem diretamente na nossa advocacia. E eu estava comentando aqui com o pessoal que estava chegando que a habilitação e a reabilitação profissional é um tema muito pouco discutido, né? Na verdade, os Verdade. serviços talvez sejam pouco discutidos, pouco difundidos, seja para os segurados e até mesmo para os advogados, né? Que às vezes também desconhecem um pouco do tema ou não sabem muito bem como abordar. Eu não sei se tu compartilha comigo dessa opinião. Sim, É, sim. né? Eu vejo isso, assim, que a gente não fala muito, né, de reabilitação profissional, ou até se a gente fala, a gente meio que, a gente pula, né, essa parte porque a gente desconhece de como, quando é possível, quando a gente pode recorrer a esse tipo de serviço, quando que o segurado tem direito, qual segurado tem direito. Então, surgem aí as dúvidas e a gente acaba se utilizando muito pouco Verdade, desse serviço, né? Mas eu verdade. acho que a gente pode começar, vamos começar do início, então eu já falei aqui para o pessoal que eles podem ir encaminhando perguntas, se relacionando aqui conosco, né, para ficar mais Uhum. interessante ainda a nossa conversa. E a gente pode iniciar falando do Sim. serviço VSS. Vamos lá, Vou deixar então. de te apresentar também. Ok. Boa noite para todos. Eu sou Carla Bezerra, advogada previdenciarista, né, majoritariamente da área previdenciária. E estou em Brasília. Eu não posso falar que eu advogo em Brasília porque é tudo online, né? Então a gente hoje advoga no mundo inteiro. É, Mas eu estou em Brasília e comecei nessa área previdenciária por conta mesmo do estudo social, né? Da Seara. É algo que me dá um certo conforto de trabalhar, porque a gente consegue exercer a nossa profissão e consegue fazer aquele trabalho social necessário. Então, uma área realmente de preferência. Para mim, é uma área privilegiada. Como a doutora falou, os serviços do INSS, eles são reconhecidos, mas confundidos, né? Quando a gente fala no INSS,
a gente logo pensa nos benefícios previdenciários como serviços do INSS, e não são, né? Os benefícios previdenciários não são os serviços do INSS. Então, a gente pensa logo nos benefícios que a gente conhece, como as aposentadorias, como os auxílios, mas não são esses os nossos objetos de estudo de hoje. Hoje nós conversaremos sobre a oferta de serviços, tanto para os segurados como para os dependentes. Então, eu vou falar aqui en passant sobre os 3 serviços, né? Mas nós vamos nos ater mais à reabilitação e à habilitação profissional. Então, quando a gente pensa em serviço, vamos tirar a ideia dos benefícios, porque as aposentadorias, as pensões, os auxílios, eles são uma contraprestação previdenciária daquela pessoa que contribui para a Previdência, né? Então, não falando da assistência social em relação ao BPC-Loas, mas falando dos benefícios previdenciários para a gente diferenciar de serviços. Mas o INSS, além de administrar esses benefícios, ele oferece para a gente também os serviços, né? A autarquia fornece serviços. E os 3 serviços que a gente oferece, né? Que o INSS oferece, é o serviço social, a perícia médica e a habilitação/reabilitação profissional. A gente lembra lá que na nossa lei 8.213, que é a lei que a gente tem que decorar antes de se habilitar a advogar no direito previdenciário, os serviços são somente o serviço social e a habilitação e reabilitação profissional. E onde ficaria a perícia médica nesse rol de serviços sociais? E aí, didaticamente, a gente usa, né, a perícia médica, a gente inclui a perícia médica como oferta de serviço auxiliar da Previdência Social, né? Não podendo esquecer que a MP 905 do ano passado, ela revogou o artigo 18 da Lei 8.213, que oferecia o serviço social como serviço da Previdência. Mas não alterou o artigo 88 da mesma lei. Esqueceram de revogar esse artigo 88 da mesma lei. Mas a gente começa a entender que o serviço social tem uma tendência de sair das costas do INSS, né? Já revogaram o artigo. Então, a gente tem uma tendência assim, de vislumbrar uma possível intenção da retirada do serviço social como serviço oferecido pela autarquia do INSS. Mas, como o artigo 88 ainda está lá, a gente vai encarar o serviço social como serviço da Previdência. Vamos falar do serviço social. Então, o serviço social é algo que o INSS oferece para esclarecer os beneficiários do regime geral, né, da Previdência, do INSS. Sobre seus direitos sociais, sobre como pode exercer esses direitos. Então, ele vem como um serviço de esclarecimento, né? Eu diria que é muito importante e a gente precisa mesmo de ter esclarecimento junto à comunidade como um todo, feito pela própria autarquia que administra os benefícios. Então, por meio do serviço social, doutora, eu falo muito, então quando quiser me interromper, é só interromper. Pode seguir aí, tá com a palavra. Vamos lá. Então, por meio do serviço social, né, o INSS faz uma ponte entre os conflitos que existem, né, com os segurados e dependentes, oferecendo assim uma orientação técnica, né, uma assistência jurídica técnica e até uma ajuda material, conforme o próprio artigo 88 da Lei 8.213 não revogou. Então, inclusive, a ajuda material pode ser ofertada pelo INSS por meio desse serviço do serviço social. Um exemplo, né, um exemplo prático aqui é, por exemplo, um segurado tem um benefício previdenciário negado, né? E aí seria o serviço social o responsável pela orientação, pelo apoio, né? Uhum. Eu imagino que poucos advogados conhecem o serviço social como serviço de orientação, porque nós fazemos, junto aos nossos clientes, esse serviço de orientação. Mas os que não detêm a possibilidade de ter um advogado particular, ele tem um serviço social, né, como Um amparo, né? Isso, um amparo para que ele tenha as orientações necessárias. Ok. E aí, assim, inclusive, intervenções técnicas, elas podem ser feitas mediante esse serviço social, né, pode ser utilizado com recursos sociais que são não só pelo INSS ofertado, mas por meio de convênios, e seria esse serviço social o responsável por isso, o intercâmbio, né?
inclusive entre empresas, convênios. Então, lá dentro desse serviço social, tem o assistente social que ele vem como responsável pela elaboração de uma pesquisa, de pareceres sociais, utilizando as pessoas dependentes, seguradas, as pessoas com deficiência, inclusive aquelas pessoas que fazem requerimento de pessoas. Então, ele vai utilizando esses dados, essas pessoas, para fazer uma elaboração de uma pesquisa maior, sabe? De um parecer, para que esse serviço social seja adaptado da melhor forma a atender a comunidade. Já quando a gente passa para a perícia médica, que é o segundo serviço social que nós vamos falar, um passando aqui antes da reabilitação, ela vem como serviço da Previdência Social, buscando assessorar o INSS na avaliação dos benefícios que necessitam dessa perícia, né? Principalmente por incapacidade de encaminhamento para o serviço de habitação. Então, essa perícia médica é um segundo serviço muitíssimo importante, né? A gente é um jeito de falar que ela assessora o INSS oferecendo esse serviço técnico, mas ela é um serviço do INSS, né? É o INSS assessorando ele mesmo por meio da perícia médica. Sim. Então, assim, quando a gente pensa tanto na concessão de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, né? Auxílio-reclusão, que pode ser necessário uma perícia, a gente não sabe de que meio a gente está tratando, mas também na incapacidade do serviço para avaliação para uma possível habilitação e reabilitação. A perícia médica também entra nesse rol de serviços sociais necessários, sendo ela gratuita, né? Claro, a perícia médica é um serviço gratuito do INSS, é incluído nos seus serviços, o que não obsta o segurado de ter um acompanhamento médico particular, né? Seu médico de confiança, ou oferecer mesmo um laudo médico particular para balizar aquela perícia médica que vai acontecer, né? Que, inclusive, hoje seria o retorno do INSS, e foi um retorno muito estranho, né? Porque as agências deveriam retornar, mas polêmica, né? Segurança. Pois é. O sindicato, né, da categoria entrou com mandado de segurança. Então, na verdade, pediram para reagendar essas perícias médicas que foram, né, que seriam possíveis de acontecer hoje. Mas, enfim. E o que vem acontecendo é isso mesmo. Os laudos médicos vêm sendo juntados, né, nesse período da pandemia. Então, são laudos médicos que os segurados informam para o INSS de alguma forma, e eles vêm sendo juntados aos seus dossiês, que com certeza estão sendo analisados e serão reanalisados, né? No período posterior. E aí, voltando naquelas pessoas que estão gozando da aposentadoria por invalidez, essas também são obrigadas a se submeter à perícia quando elas são requeridas, né? Geralmente, essa perícia ela acontece de 2 em 2 anos, para que a gente consiga manter esse benefício para o segurado. Quando a gente remete lá para 10.741, a gente percebe que o idoso enfermo, eles têm agora a garantia de serem atendidos em domicílio, né, pela perícia médica do INSS, porque elas não têm condições de se locomover até uma agência. Só que já acontecia. A gente sabe que antes da edição da lei, né, da 10.471, isso já acontecia, mas é um ganho legislativo porque a gente consegue agora ter um amparo legal para que essa garantia seja... Só um minutinho, tá acabando a bateria aqui, eu esqueci de ligar o carregador, tô doida. Então, para que essa garantia seja... reconhecida, né? Consegui. Para que seja amparada, né? Então, a gente tem agora editada, e isso é muito melhor que uma garantia legislativa que a gente tem. Bom, já estamos a 16 minutos aqui, e eu tenho 40, eu tô cronometrando. A gente vai passando super rápido. Mas então nós vamos entrar agora, de fato, na habilitação e reabilitação profissional, que é o querido hoje da noite, né? O assunto queridinho da noite. A habilitação e reabilitação. Boa noite aqui o pessoal entrando. Pessoal, vamos se manifestando. De onde vocês são? Se você... né? A nossa presidente, Priscila, acabou de entrar. Que bom. Boa noite a todos. Deixem aqui nos comentários se vocês têm intimidade com o processo de reabilitação profissional, se na cidade de vocês é comum, né? Se vocês têm essa intimidade aí no escritório, quem advoga ou quem não advoga, se já se deparou com essa situação, né, em algum momento. E deixa aqui a experiência de vocês também, que pra gente é muito legal essa interação. Isso.
Pois é, então eu Mas tu entendo ia que começar a falar então da reabilitação, eu cortei só um pouquinho, fica à vontade. passei aqui na tua frente só para a gente dar boa noite pro pessoal, para começar então a falar do serviço, né, de reabilitação e habilitação. Como a gente disse, Isso, é tão pouco falado e tão importante, né, Carla? isso, é importante. Então, a habilitação e reabilitação profissional, ela vem também como serviço da INSS, né? É o terceiro serviço lá no rol. Terceiro não, segundo no rol da lei, porque não está na lei, né? O serviço social, mas a habilitação está assim. E ela vem garantindo aos beneficiários incapacitados, ou parcial, ou totalmente para o trabalho, é, sem cumprimento de carência, a possibilidade de se reabilitarem para um novo labor, né? Uma nova forma de trabalho. Quando a gente fala Deixa eu em... só fazer um parênteses aqui. Olha que interessante isso, né, que tu falou. Porque quando a gente fala de um serviço, a gente pensa, pelo menos o que nos leva a crer, é que geralmente os serviços, os benefícios, em geral, eles precisam aí de uma certa carência. E esse serviço, ele não necessita de uma carência. Então, a pessoa, né, o segurado estar incapacitado é o requisito para ele ter direito a acesso, pelo menos, a esse serviço. Isso, e assim, é interessante que não tenha carência também, por quê? Porque é um serviço que ele não é oferecido tão somente para o segurado. Então, por Uhum. exemplo, aquele segurado tem um dependente que ele assim, é considerado uma pessoa inapta para determinado serviço. E aquele dependente, né, numa possível morte do segurado, ele teria uma pensão Uhum. instituída vitalícia, né? Se a gente comprovasse, claro, que Verdade. estivesse no rol de cumprimento de requisitos. Então, quando a gente coloca esse dependente com a possibilidade de uma reabilitação profissional, a gente Uhum. transfere para a pessoa a capacidade laborativa, tirando da obrigatoriedade do INSS estar pagando uma pensão vitalícia. Então, E ao assim, contrário, né? Ainda traz esse beneficiário como contribuinte para exatamente o como sistema, né? então, não teria como eu falar de carência para o segurado, né? Então, assim, esse serviço ele garante os beneficiários incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, né? E quando ele é instado a fazer a reabilitação, ela tem uma característica obrigatória, né? Obrigatório. Sem necessidade, claro, de cumprimento de carência. E as pessoas com deficiência também, né? Ela tem a possibilidade de fazer o processo de reabilitação para que dê a ela meios de ingressar ou reingressar no mercado de No trabalho no mercado. contexto que elas vivem, né? Então é interessante também porque, como eu falei lá no nosso encontro, eu também consigo vislumbrar aqui nessa possibilidade da reabilitação profissional o cumprimento do princípio da dignidade humana. Porque se a Sim, gente retira de uma pessoa a capacidade laborativa dela sem antes dar a oportunidade dela descobrir um meio que ela possa trabalhar e sobreviver pelos seus próprios meios, né? Eu estou observando aí que eu sim. estou trabalhando no princípio da dignidade humana. Então, eu também acho que essa garantia previdenciária, ela também tem um cunho constitucional, né? Mas é uma viagem mais longa, uma viagem Não, mais... com certeza, não. É uma viagem, mas Agora, a viagem é de transformar esse ser no ser social, né? Que é essa a ideia agora, maior. qual é o interesse da gente colocar o princípio da dignidade humana numa possível ação? Nós, como advogados, Uhum. colocarmos esse princípio da dignidade humana como um itemzinho de uma ação, né? De repente, uma cobrança do INSS de reabilitação. Porque aí a gente consegue já ter uma discussão constitucional. Então, a gente consegue chegar em outros meios de discussão, em outros patamares de discussão. Então, daí a importância, eu vou dizer aqui, a dica para quem é advogado, toda ação que eu ingresso, eu estudo até eu conseguir chegar num princípio constitucional ou numa garantia fundamental. Por quê? Porque você está se habilitando para discutir até na esfera de recurso extraordinário. Então, é Com claro que na certeza. maioria das vezes a gente não precisa chegar lá, né? O TRF tem manipulado muito bem essas ações, mas
a gente tem que ter na mão o instrumento para chegar onde a gente quer chegar, né? E a gente quer chegar E é em importante também pouco. a gente sempre destacar, né? O direito constitucional, ele está muito, muito atrelado ao Uhum, direito social, ao direito previdenciário. E a gente não pode esquecer dele nunca. uhum, nunca. Então, assim, toda ação minha, eu procuro até achar uma possibilidade de eu discutir constitucionalmente aquele assunto. Até porque eu acredito que nós temos esse superior tribunal, né? E se eu tenho ele, eu tenho que ter a possibilidade de discutir nele. Então, o É meio que a verdade. gente tem para usar é isso, usar princípios constitucionais para tanto. Então, enfim, então a gente precisa lembrar que aqueles que estão aposentados por invalidez ou em gozo de auxílio-doença, ou os dependentes inválidos que recebem já algum benefício, se instados pela autarquia, eles são obrigados a se submeter, né, a um processo de reabilitação profissional. Então, não é uma faculdade, caso ele diga, não, realmente eu prefiro estar aqui recebendo minha pensão e eu não quero me habilitar. Não. Não Então, precisa. se ele for instado pelo INSS, é um processo obrigatório que ele vai passar. É claro que não é um processo ruim de se passar, porque é um processo que você se habilita e ali você consegue até a descoberta de uma profissão certificada pelo próprio INSS, né? Então é algo Verdade. muito interessante. E aí nesse processo, né, de reabilitação de habilitação e reabilitação, que geralmente é feito por uma Uma variação equipe, né? isso, do potencial laborativo daquela pessoa, ela é feita com a articulação de vários entes da sociedade, da comunidade, como um todo, por regresso, para Uhum. saber como é que vai se fazer aquele processo para fixar, né, para colocar esse dependente, ou esse segurado, ou essa pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E para que esse trabalho, esse processo todo seja feito assim, com louvor, né, para que tudo dê certo no processo de habilitação ou reabilitação, existe toda uma equipe por trás desse processo, né, uma equipe multiprofissional, que a gente tem ali naquela equipe médicos, profissionais do serviço social, psicólogos, sociólogos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional e outros profissionais que sejam necessários, advogados, que ajudarão nesse processo. E aqui eu chamo a atenção, que eu tinha uma curiosidade, aí pessoal, essa curiosidade. Eu ficava pensando, gente, o que é o terapeuta ocupacional? Ele é um psicólogo ou ele é um fisioterapeuta? Eu nunca sabia distinguir, sabe? Até que meu pai já faleceu, inclusive, ele precisou de um terapeuta ocupacional para atender ele em casa. Então, o terapeuta ocupacional vinha aqui em casa todas 2 vezes por semana. Eu ficava observando aquele trabalho sendo feito do meu pai, sabe? Era bem legal, porque o terapeuta ocupacional, no meu pai, que eu imagino que seja de pessoa para pessoa, ele fazia um trabalho nos membros superiores, mãos, trabalhando aqui, ali no meu pai, como ele já era idoso, né? As possibilidades dele trabalhar com os membros superiores. Então, tá aí um profissional de uma magnitude imensa, que ele pode ajudar bastante nesse processo, né, de habilitação e reabilitação, principalmente quando a gente fala na invalidez e nas pessoas com deficiência. Então, profissional, ó, show. A equipe realmente é muito boa. É o serviço que não é muito conhecido, sabe? Mas É verdade. mas a gente tem ali muitos profissionais capacitados para que trabalhem todo esse processo para dar certo. Então, quando chega um momento, né, da programação daquela habilitação, daquela reabilitação, ele vai ser feito por meio de cursos, treinamentos, ali mesmo, na comunidade na qual ele vive, né? E esses treinamentos feitos geralmente por meio de acordos, convênios, ações que o governo tenta implementar. O maior exemplo que eu tenho para dar aqui para esse processo de habilitação e reabilitação profissional é a galera do Sistema S, né? Que tem bastante convênios, bastante acordos, né, com o governo, com o INSS, que é a galera do Senai, do Senac, SESC, Senat. Então, são vários, assim, é uma galera bem boa do Sistema S que estão dentro desses acordos com o governo, com o INSS, para capacitar essas pessoas. Eu percebo o seguinte, aqui em Brasília, eu também sou do GDF, né, do Governo do Distrito Federal, servidora. E aí, eu tenho acesso a alguns serviços sociais que a comunidade utiliza. E eu acho interessante que a comunidade mais humilde, né, que dispõe de menos recursos, é exatamente a parcela da comunidade que mais usa esses serviços.
E eu Olha fico só. feliz. Eu fico feliz porque, assim, é o meio que eles têm, inclusive, de sair dali de dentro. Aí eu não tô Uma falando só de oportunidade, questão. né? Mais. Exatamente, exatamente. Então, assim, é uma possibilidade muito boa que a sociedade, que a comunidade, que o governo, que a INSS, com os convênios como um todo, né, disponibilizam para as pessoas. Então, é bom que as pessoas saibam e que consigam utilizar esse serviço. Então, enfim. Então, quando são aplicados todas essas formas de habilitar esse profissional, por meio desses convênios, desses treinamentos, desses cursos, o INSS emite um certificado. Então, você sai dali certificado, que para mim tem cunho de diploma. E eu, por exemplo, se eu precisasse de uma realização dessa, eu ficaria muito feliz com esse certificado. Porque está comprovando que você realmente conseguiu ter êxito num processo e descobrir uma nova forma de cumprir as suas, né, assim, as suas habilidades em algum momento do mercado de trabalho, em alguma É. área, então onde você sai certificado. E isso é muito importante. E discutimos aquele dia, inclusive, que muitas pessoas do meio jurídico, né, até porque o direito previdenciário realmente não é uma área que foi há muito tempo distribuída nos meios de ensino, porque eu, por exemplo, sou de uma geração que eu não tive direito previdenciário na Na faculdade. faculdade. Então, eu tive que estudar depois. Então, muitas pessoas do meio jurídico, isso inclui os advogados, isso inclui os juízes, isso inclui toda a comunidade jurídica, né? Não tem noção de que a pessoa, quando sai de um processo desse, ela sai certificada. E esse certificado, ele é importante. E ele Sim. eu chamo ele de título executivo, né? Porque ele é a certificação de que você participou de um processo de É, reabilitação e reabilitação profissional dentro de uma entidade reconhecida por meio de cursos, treinamentos, acordos e convênios. Então, é algo sério a se ter, né? Um título desse é algo sério a se ter. E todos têm que saber que ele existe para que ele seja, inclusive, requerido, né? Para que aquela pessoa que faça a habilitação e a reabilitação profissional, essa pessoa seja reconhecidamente habilitada por meio de certificado. Então, quando são aplicadas todas essas formas, né, de habilitar esse profissional, o INSS vai lá, emite um certificado indicando a função que a pessoa está habilitada profissionalmente, né? Agora pode exercer é aí que essa encerra, atividade. então, né, o processo de reabilitação e habilitação, né? Quando ele recebe esse título, esse certificado de Exatamente. que ele tem essas novas atribuições, né, digamos assim. Isso. Importante até o que o pessoal está falando aqui, estou acompanhando, alguns comentários passam Uhum. rápido, mas eu vi, será que funciona realmente, né? Será que não funciona? Eu acho que é importante a gente falar dessa questão que tu falou da equipe, né? E dessa avaliação que de fato é algo que talvez a gente precise difundir, discutir, e Claro. se não funciona em alguns locais, eu sei que muitas pessoas dizem que nem existe, né, essa possibilidade. Isso. Então, assim, e quando existe, eu acho importante que exista aí essa preocupação de que o segurado ele seja realmente reabilitado e avaliado de acordo com aquela função que ele possa exercer, né, diante das suas limitações ou diante daquela Sim. incapacidade. Às vezes eu até tenho, já participei, já acompanhei alguns processos e eu realmente é uma crítica assim que eu percebo de que às vezes a pessoa tem um problema ortopédico, por exemplo, e aí ela vai ser reabilitada em uma função que necessita de força nos É. membros onde ela, né? Então, quer dizer, ela não pode. Então, a importância aí, né, da avaliação e dessa equipe estar atenta Isso. àquela função relacionada com a incapacidade da pessoa, que é a mesma temática que a gente trata das perícias, né? Da importância da gente relacionar sempre a incapacidade Com o com médico competente, a né? função, com a função que aquela pessoa desempenha, né? Então, se ela não está apta para aquela função, ela tem que ser realmente habilitada e reabilitada para uma função que ela possa exercer diante daquela incapacidade, ou pelo menos que aquela incapacidade não vá se agravar, né? Porque eu já vi casos, por exemplo, de que a pessoa tinha, que eu estava comentando aqui, ela tinha um problema ortopédico, então ela não podia empregar força nos membros superiores. E aí ela foi afastada da atividade dela, em que ela tinha uma atividade que ela
ela tinha uma profissão, na verdade, né? Porque ela era técnica em enfermagem. Então, ela não podia mais exercer essa atividade em razão da força, né? Pega a pessoa da maca, aquela função toda que o técnico precisa desempenhar. E aí, ela foi encaminhada para um curso, para fazer um curso de massagista. Então aí a gente pensa, nossa, né? Então se a pessoa não está habilitada, a importância então da gente analisar realmente de forma técnica e multidisciplinar de que forma essa pessoa pode então se reabilitar e se readequar em uma outra atividade, né? Não simplesmente fazer aí o uso da reabilitação de qualquer forma. Importante realmente o que o pessoal está falando, mas lógico que isso é uma busca que a gente, enquanto advogado, enquanto operador do direito, como tu disse, a gente deve buscar também, né? A gente deve construir junto com os segurados, porque se esse é um serviço, é um direito que ele tem, é importante que ele seja bem utilizado. A gente Claro. sempre traz aqui um exemplo, quando eu falo reabilitação, de um caso do professor Hélio, que ele sempre conta, de que uma moça que ela tinha uma deficiência, não sei bem qual, era uma limitação que ela tinha, e eu, se eu não me engano, ela era cadeirante. E aí ela tinha as limitações e ela foi encaminhada. Ele conseguiu uma reabilitação, na verdade, uma habilitação para ela, que o INSS pagasse a faculdade de moda para ela. Porque numa entrevista ali ele viu que ela tinha um anseio em exercer essa atividade e ela tinha potencial e queria. E aí ela fez a faculdade, né? E ele brinca que hoje ela é uma das empregadas lá da Dudalina, né? E exerce a profissão assim brilhantemente. Então é um exemplo que deu A certo Dudalina? da Dudalina, Que legal. né? Muito legal essa história. E ele conseguiu isso através de medida judicial, né? Porque ela não sabia também da possibilidade. E a importância aí de estar atento às aptidões do segurado. No caso dela, ela demonstrava interesse. Realmente ela fez a faculdade que ela queria e hoje ela exerce atividade, contribui para o sistema, né? E isso é a reabilitação, eu entendo Pois é, assim, né? Né? efetiva, né? Muito legal esse exemplo dele, porque de fato a reabilitação aí teve um sentido, né? Então a importância da equipe estar atenta e da gente também buscar orientar, como tu disse, trazer pontos. Carla, quando que o advogado pode, ou quando é importante que a gente, enquanto operador ali, a gente intervém, a gente faça esse requerimento. A gente pode fazer juntamente ali no requerimento administrativo, como que tu sugere que o advogado administre a habilitação e reabilitação profissional? Primeiro, assim, isso é a depender do público que você quer atingir. Mas vamos conversar então sobre o segurado, por exemplo. Sim. Então, é porque assim, tem fixado na cabeça dos advogados, dos dependentes, que assim, você está com auxílio-doença, então você segura esse auxílio-doença por 2 anos, Uhum. para que você dê entrada na aposentadoria por invalidez. Mas muitas pessoas entendem isso como a verdade e a única verdade. Não é. Então, você, como advogado, ali, quando o seu cliente procura, né, o segurado, que nós estamos falando de segurado, te procura, e ele te informa que ele está, por exemplo, dentro de um auxílio-doença, e aí ele te remete todos os problemas que ele tem, você tem que ter a sensibilidade de perceber que aquela pessoa ali, na verdade, ela não precisa ser aposentadora de validez, que ela tem possibilidades de exercer uma outra atividade. Então, vai mudar a sua sensibilidade você fazer o requerimento de uma reabilitação e pedir Sim. auxílio do INSS administrativamente para que ele oferte qual é a gama de cursos que ele tem, por exemplo, Uhum. naquela localidade com os convênios que eu citei. Então, assim, a depender do público, por exemplo, a pessoa quando depende também do momento que ela te procura como advogado. É. Mas esse é o momento correto, é quando ele te procura, você ter a sensibilidade de que aquela pessoa Avaliar tem a o caso, né? possibilidade, exatamente, de ser reabilitada e não aposentada. E o advogado moderno, e que vem trabalhando, né, com o direito previdenciário, ele tem que ter essa noção de que para a saúde, se vou, por exemplo, essa pessoa está com alguma debilidade física, mas ela tem outras possibilidades de exercício de atividade. Então, com toda certeza, a reabilitação, ela vem, inclusive, mantendo a saúde mental
do segurado para que ele se mantenha no mercado e não seja aposentado tão longo, tão cedo, né? Com a idade, uma idade que ele tem uma possibilidade laborativa de muitos anos ainda. Então, vai muito da sensibilidade, né, do advogado em observar aquela situação, podendo colocar esse segurado numa possível reabilitação. Levando para outro cunho, vamos supor aqui, uma pessoa com deficiência, ela vai te procurar porque ela quer que você ajude ela a instituir um BPC Loas. E aí você observa aquela pessoa e ela tem possibilidades de entrar no mercado de trabalho, ainda que ela seja uma pessoa com deficiência. Então, ao invés de você instituir um BPC Loas, porque parece muito mais fácil se cumpridos os requisitos, né, de deferimento, tem que lembrar, por exemplo, que ele não é um benefício previdenciário, ele é assistencial. Então, a qualquer momento, essa assistência, ela pode ser indeferida, ou ela pode ser suspensa, ela pode ser cassada. Então, o que é mais seguro para aquela pessoa com deficiência que te procura? Você instituir, né? Aliás, instruir ela a ela conseguir uma habilitação profissional com certificação e exercer uma atividade laborativa, ou você colocar ela dentro de um BPC Loas que a qualquer momento pode ser cassado. Então, é muito da sensibilidade do advogado mesmo perceber naquela situação se é melhor instituir um BPC Loas ou colocá-la na reabilitação e fazê-la ter, mediante um certificado, uma comprovação que ela tem capacidade laborativa. Entende? Então, a depender como tu falou, né? Também contribui aí com a dignidade daquela pessoa, né? Claro, com o bem-estar dela. E contribui com a dignidade da pessoa humana, e eu contribuo com a previdência, né? Com nossos moldes, porque hoje a gente está com molde de previdência ainda, mesmo que tenha vindo a nossa reforma, da previdência que a gente contributiva, né? Nós não estamos em outros moldes ainda de previdência. Então, a gente está trazendo, inclusive, para a saúde previdenciária do país, mais uma possibilidade de capacidade laborativa e contributiva. Então, o advogado tem que trabalhar todo esse meio social, porque é um trabalho, claro, de equipe, né? É um trabalho de equipe, eu falo assim, equipe Carla, advogada, equipe Brasil, equipe Previdência. Então, tem que ser analisada ali para aquele contexto qual vai ser a melhor situação, inclusive para a vida, assim, a posteriori daquele seu atendimento, né? Ele tem possibilidade de se manter pelo mercado de trabalho durante mais tempo com o BPC Loas. O BPC Loas pode cair a qualquer momento. Entrou uma pessoa que tem um trabalho naquela casa e se comprove que a renda ficou superior aos requisitos básicos do deferimento do BPC Loas, acabou o BPC Loas. E também, quando a pessoa ela tem a possibilidade de se recolocar, ela tem ainda a chance de ganhar mais, né? Ter um valor ainda maior. Ali a Daniele Montenegro passou aqui o comentário dela, ela está falando que é importante também dizer que a pessoa em gozo por incapacidade temporária não pode ter cessado o benefício enquanto não for reabilitado em uma outra função. Isso aqui também cabe, bem interessante, né? Bem importante essa colocação dela. E também, principalmente para aqueles que são aposentados por invalidez. Né? Agora tem um nome novo, a gente ainda não está habituado a falar, né? Aposentadoria por incapacidade. Mas, então, a gente, por força do hábito, ainda chama de incapacidade, né? É mais pedagógico. De aposentadoria por invalidez. Mas principalmente para esses segurados, né? Em tese, a pessoa não poderia, inclusive, estar aposentada por invalidez se não tivesse passado por esse processo de reabilitação profissional. Exatamente. Carla, deixa eu só te falar assim, o que eu penso também da importância das empresas, né, nesse processo, ou pelo menos no fim desse processo de reabilitação, porque como tu disse, a pessoa vai ter o certificado, né, e ela vai estar apta aí a ser recolocada. A gente sabe que o processo encerra com o certificado, né, não cabe ao INSS recolocar efetivamente essa pessoa no mercado ou entregar novamente aquela atividade que ela exercia ou aquele cargo que ela exercia, mas existe aí medidas, né, de incorporar e de trazer novamente essas pessoas para o mercado de trabalho, que é através da lei, né, que impõe aí as empresas com mais de 100 funcionários, elas fazerem entregar essas pessoas, né?
Isso. É por meio de porcentagem, né, que esses estabelecimentos que têm mais de 100 empregados, eles são, né, 100 ou mais, eles são obrigados a preencher com a parcela de 2 a 5% numa tabela proporcional, com pessoas reabilitadas ou com pessoas com deficiência. O A que é gente sempre legal, ouve só com existe mesmo. deficiência, né? A Mas gente não, a gente nunca, não ouve a segunda parte da da lei. reabilitados, né? Pois é. E aí, assim, inclusive, se a gente tem uma parcela dessa, né? 12 a 5% a depender da quantidade de funcionários que tem naquela empresa. E aí, assim, se uma pessoa dessa parcela ela for demitida, é uma pessoa em condições semelhantes que tem que ser readmitida no cargo. Então, tem umas garantias legais, sabe? Que a gente tem, assim, condições de brigar no judiciário. É só porque, de repente, eu não sei se essa parcela é a parcela que mais procura auxílio advogado. Então, não fica muito claro, assim, esse direito para ele. Mas que existe, existe. E, assim, e essa garantia é importante, né? Porque a gente tem que inserir. Aqui no STJ, eu ficava tão feliz quando eu tinha que despachar ou que eu tinha que ir lá no STJ por algum motivo, porque uma das pessoas que trabalhava na portaria era a pessoa que tinha síndrome de Down. E aquilo para mim era brilhante. Ele fazia assim, ele deve fazer ainda, porque eu nunca mais fui, né? Ah, aham. Mas ele deve fazer até hoje, como fazia antes, um trabalho brilhante ali de informação. Então, inclusive, eu sempre fazia questão de pedir informação, sabe? Que andar eu tinha que ir. Então, assim, para mim aquilo era assim, eu saía preenchida dali quando eu via no STJ, né? Na portaria, ou seja, muitas pessoas tinham acesso a ele. Então, eu saía preenchida, assim, de alegria de verdade quando eu Legal, via aquela sim. pessoa ali inserida no mercado de trabalho. É gratificante, né? É bonito de ver a gente integrar as pessoas, porque todos têm direito ao sol, né? Ao seu espaço no sol. Mas, enfim. Aí, para finalizar aqui, para não passar muito do horário, esses nomes, né, que eu gosto de citar sempre, que esses nomes de reabilitação, né, e de habitação, que é esse serviço que a INSS oferece, ele não é um recondicionamento físico ou mental. Então, eu não estou pegando a pessoa e recondicionando ela física ou mentalmente, né? Não é isso. Mas é uma capacitação que eu tenho para uma nova atividade. Então, talvez o nome assim, mais bonito seria capacitação e recapacitação, mas enfim, para uma nova atividade, né? Inclusive, né, por meio desse treinamento, a gente citou do Sistema S como conveniados. E esses reabilitandos, eles seguem uma ordem, né? Até para que sejam atendidos e desafogado o INSS, que as pessoas que estão em auxílio doença, né? Acidentário ou previdenciário de qualquer natureza. Aqueles segurados sem carência para auxílio previdenciário, né? De auxílio de doença previdenciário, aqueles que já estão aptos a usufruir do benefício do auxílio doença previdenciário, que é acidentário a qualquer tempo, né? Sem carência. Numa terceira posição, é aquele que está em aposentadoria especial e que a sua atividade tenha reduzida a sua capacidade funcional por conta da própria doença, né, que o seu trabalho dispôs. E, assim, em última ordem, após esses dependentes, após esses segurados, os dependentes, né, do segurado, para que a gente aí sim consiga também desafogar o INSS, levando para esse dependente a possibilidade dele laborativa, e as pessoas com deficiência que não têm nenhuma ligação ali com a previdência, né? Eles também são passíveis de habilitação e reabilitação, como a gente falou aqui agora. Então, em suma, a habilitação e a reabilitação profissional é isso. É um instituto importantíssimo da Previdência. Não acho que ele seja divulgado da forma com que ele deveria ser divulgado, para que a gente mantivesse um sistema previdenciário mais saudável no Brasil, né? Porque é um instituto riquíssimo de colocarmos pessoas no mercado de trabalho. Mas eu espero que ele seja mais conhecido, para que a gente consiga usufruir mais deles. Né? Então, para os advogados que estão assistindo, e para os que irão assistir, eu diria que depende também muito da sensibilidade, né, do profissional que está ali atendendo a pessoa, né? E essa atenção especial para aquela pessoa que tem PPC LOAS é de grande valia, É, porque a gente conseguiria garantir para ela, sim, o benefício previdenciário futuro e não deixá-lo à mercê
dessa assistência social que é o BPC Loas, que pode ser cessado a qualquer momento. Então é isso, é um prazer estar aqui. Estou aberta a Excelente mesmo as tuas perguntas. colocações. É muito importante a gente conhecer, a gente difundir, a gente conhecer também a efetividade, né? Se não buscar a efetividade desse serviço, Isso, contribuir também de alguma forma, seja através do debate, né? Através das nossas petições, através do acompanhamento desses segurados, para ver se de fato esse serviço está sendo prestado aí da melhor forma. exatamente. E excelente, assim, a gente realmente precisa. Aí lá, o David está dizendo, doutor Carla é fera, realmente. A gente precisa dessas discussões, né? Eu agradeço imensamente tu ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje, né? Iniciando a nossa semana, tratando de direito previdenciário, como a gente gosta, e ainda mais tratando de um tema assim tão importante. Eu quero aproveitar, antes de agradecer o pessoal que esteve aqui conosco, já quero convidar vocês para quarta-feira, o IAPE vai promover um webinário, pessoal, um webinário falando aqui, né, de atualização, da importância da gente estar atualizado e atento aí a todas as alterações. A gente vai promover um webinário sobre o decreto 10.410, um webinário das 10 da manhã até o meio-dia. A gente vai tratar aí alguns pontos bem importantes. É gratuito, vocês podem entrar lá no site do IAPE e se inscrever, que não vão se arrepender, né? Porque o debate e o aprendizado constante é o que nos faz aí, um diferencial no mercado de trabalho, que nos faz advogados previdenciaristas, Verdade. merecedores, né? Do reconhecimento e também da importância aí do nosso trabalho, né, para os segurados que nos procuram, que a gente deve realmente estar atento. Carla, muito obrigada Eu que novamente. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco. Um beijo a todos vocês, uma boa semana para nós, que seja uma semana aí maravilhosa para todos nós, Deus né? quiser. Um bom restinho aí de noite e nos vemos numa outra oportunidade. Espero vocês então na quarta-feira no nosso webinário, pessoal. Boa noite, um beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.